Então vamos, né, nesse clima de alegria, nos conectar com a espiritualidade, com os nossos amigos espirituais, com o nosso Mestre Jesus, e pedir a Ele que nos inspire sempre essas coisas boas que o Evangelho tem para nos ensinar. Purificando o nosso coração, a gente vai nos aperfeiçoando e vai melhorando a vida, não só nossa, mas de todos que estão em nossa volta. Por isso, Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade, pedimos que ilumine o coração e a mente da nossa amiga Elvira, para que ela nos traça também, nos traga conhecimento, sabedoria e entendimento sobre as tuas lições. Muito obrigado, Mestre. Que tua paz e teu amor recai agora sobre todos nós. Assim seja. Então, gente, hoje a gente tem a alegria e a felicidade de receber na sala de estudo Chico Xavier, a nossa amiga Elvira. E ela vai trazer aqui o tema A Porta Estreita. Que Jesus te ilumine e te inspire agora e sempre, minha amiga. A palavra é sua. Obrigada. Inicialmente, né, agradecer aí o convite, dizer da minha felicidade de ver algumas pessoas que fizeram parte da minha história, da minha infância aí na Santo Amarense, cresci na Pedra. Algumas pessoas me chamam de Tuquinha, a maioria se chama de Elvira, então é um prazer, é muito bom quando a gente vê pessoas que participaram da nossa vida bem. Eu não vou ver vocês, porque eu vou apresentar aqui, mas hoje, qualquer coisa vocês me chamam, tá? Elvira, porque eu não sou palestrante, tá, gente? Digo sempre às pessoas, não sou palestrante, sou estudiosa, sempre fui simpatizante do espiritismo, mas como a maioria das pessoas aqui, nós crescemos voltados para a doutrina católica, onde fomos, né, a maioria de nós. Mas minha tia, desde pequena, me levou para o espiritismo e eu sempre me encontrei lá. Vocês conseguem ver? Para mim está ótimo Tá aqui, bom? Elvira. Tá Está bom? ótimo, está ótimo. E aqui consigo passar? É porque às vezes ele dá um... Tá bom, estou Pronto, conseguindo ver. tranquilo. Então, a gente vai refletir hoje, né, sobre o capítulo, um item do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, até pela idade, todos jovens, ouviram os nossos pais, a nossa professora, alguém que nos ensinou o catecismo dizer que a gente não passaria pela porta estreita, que são poucas pessoas que chegam até ela. E eu tenho certeza que muita gente disse assim, nossa, mas essa porta larga que tinha que dar para passar todo mundo, né? No Evangelho de Mateus, né, quando Cristo está lá no Sermão do Monte, ele começa lá no capítulo 5, né, falando um dos sermões que ele proferiu vários, mas um dos sermões que a gente mais gosta, eu particularmente, é o Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha. E nesse capítulo, numa continuação, ele fala sobre as duas portas, né? E lá em Mateus tem assim, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que encontram. Mas a gente vive falando isso de forma assim tão natural que às vezes a gente não para pensar na dimensão dessa porta larga e muito menos nesse estreitamento dessa porta estreita. E que caminho é esse? E que perdição é essa que Jesus alertava aquele povo, que ele precisava naquele momento falar por parábolas, né? Falar de forma menos rebuscada. Era um povo simples. E os que não eram simples, que escutavam Jesus, eram povos das letras. Então Jesus precisava convencer os simples e aqueles que não eram tão simples assim. Então, que estreiteza é essa? Que caminho apertado é esse que temos que passar tendo uma porta larga, que podia até facilitar a nossa vida, né? Então, nesse discurso de Jesus, ele faz algumas recomendações.
Então, só para a gente pensar que recomendações, porque a gente não é tão ignorante, né? E simples como aquele povo. E a gente também não é tão esperto, inteligente, como aquele outro povo, que eram os doutores da lei. Então, a gente ainda está no meio termo. Nem muito, nem tão pouco. E essas duas portas que estão aí na frente de vocês, pedem esse meio termo. E Jesus vem fazendo algumas recomendações. Uma delas é que nós entremos por essa porta estreita. Ele nos recomenda. E nós, teimosos que somos, ainda insistimos em ir pela que é mais larga. Então, a larga é a porta da perdição. Mas que perdição é essa que Jesus estava tentando nos alertar naquele tempo e que hoje a gente ainda, com a sapiência, né, o saber que a gente tem, a tecnologia e os livros, tudo, a gente ainda tema. E Jesus, ele diz assim, ó, espaçoso o caminho que a ela conduz. Então, a porta é só estreitinha aqui, quando chega lá é bem espaçoso, atrás dela tem mais espaço do que essa porta larga. É uma analogia, passar pelo estreito me dá mais possibilidade de estar no largo e passar pelo largo me estreita mais a visão? Será isso que Jesus quis dizer a gente? Então, quando ele diz assim, entrai pela porta estreita, é um convite. Ele não diz assim, Elvira, entre pela porta estreita. Entrai. Ele nos convida, inicialmente, a entrar na minha própria consciência. A entrar onde habita o Pai. Lembram, né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, atrás daquela porta que Jesus me convida a entrar, ativa ou é um despertamento para a minha consciência. E esse estreitamento que está lá nessa consciência brota as minhas virtudes mais essenciais à vida. Mas estamos no corpo físico, achamos que o que é essencial é tudo que eu vejo e pego. É tudo que eu compro, é tudo que eu conquisto, né? Materialmente falando. Só que a maioria das coisas que estão naquela porta mais larga não me elevam espiritualmente. Por quê? Porque é muito mais fácil, é muito mais carne, é muito mais terra o que ela me leva, o que faz eu ser atraído por ela. E termina que os convites para esta porta mais larga não vêm desse local onde estão escritas as leis de Deus. Vem das coisas etéreas, daquelas que estão aqui, que eu vou deixar um dia. Porque se todos nós que estamos aqui nessa sala, lançar a nossa mão para a direita, para a frente, para trás, para cima, para baixo, tudo que a gente conseguir tocar, elas não irão com a gente nessa porta. Tudo vai ficar. Então, a porta mais larga, ela nos conduz à nossa própria perdição. Não é a perdição, ai meu Deus, se eu entrar naquela porta, eu vou me perder da vida, não. A minha perdição está na falta dessa consciência que automaticamente desperta em mim as virtudes morais que eu tenho guardada, porque eu vim com elas. Só estão adormecidas, né? Lembrando que a gente não está num mundo bonitinho, né? A gente ainda está nesse mundo de provas e expiações. Então, por que essa porta, esse caminho apertado, é o caminho que leva à vida? E poucos, né, encontram. Porque essa porta me dá o sentido de existência. Quem eu sou? Sou uma filha de Deus. O que eu vim fazer aqui? Traz a proposta, traz assim, em tese, a proposta de reencarnação. Porque enquanto a outra porta mais larga, me traz a ideia de que eu só tenho essa vida, eu tenho que curtir tudo, pegar tudo, porque eu já, em breve, vou embora. Só que a outra não, me dá esse sentido existencial do meu propósito de estar aqui. Do meu programa reencarnatório, né? Do por que Deus permitiu que eu estivesse aqui, em pleno século XXI,
revendo pessoas no meu convívio de 2 décadas atrás, de 4 décadas atrás. Então, essa porta estreita faz com que eu encontre nessa consciência o sentido da minha existência hoje, não desfazendo e nem desmerecendo todo o meu caminho até chegar aqui. É por isso que essa porta me leva à vida. O meu existir, o meu sentido de viver está direcionado a essa porta, a essa proposta, né, do Cristo. Só que para eu passar por essa porta, ela é apertada, estreita, exige grandes esforços de todos nós. Nossas lutas diárias, e não são poucas. E essas lutas, elas nos levam a vencer, muitas vezes, as nossas más tendências. Quando eu estou com ódio, que eu tenho que frear. Quando eu não quero exercer a caridade, né? Então, essa porta faz com que eu, automaticamente, busque o único caminho, né? Que é essa existência, é esse buscar ser melhor, que é o único que conduz a Deus. Então, essa porta estreita, esse convite do mestre, Kardec nos dá, né? Aí nesse capítulo do Evangelho, que são, esse item tem 3, se eu não me engano, 3, 4 e 5. O 3 e o 4 refere-se às passagens bíblicas. E o quinto, né? Kardec vem aí nos ajudar a entender. E ele diz assim, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é mais frequentado. Quando eu permito que as minhas paixões elas fiquem exacerbadas, maiores, eu não enxergo o caminho ou a porta que me leva a Deus. E Kardec continua. A da salvação, né, a porta é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências. Todos que estão aqui poderiam estar na festa de Santo Amaro, por exemplo, mas nós decidimos estar aqui, porque a gente precisa fazer pequenos, médios e grandes esforços para domar esse homem natural que está aqui. Esse homem que nasceu sem fraldas e sem uma moralidade totalmente calcificada. A gente precisa dos nossos pais, a gente precisa do evangelho, a gente precisa dos amigos, para que essas tendências que temos para o bem sejam, né, tipo assim, esmerilhadas. E aí ele diz, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, Kardec ele vem nos lembrar dessa máxima de Jesus no Sermão do Monte. Mas Elvira, e essa bendita porta larga? Quando lá, por exemplo, os discípulos não tinham dinheiro, a bebida, os carrões, os jogos, todas as coisas que fazem esse homem natural dizer, opa, eu posso ser mais do que Deus. E quando eles não tinham, o que eles tinham na porta larga? Tinham outras coisas que levavam o dinheiro. A vaidade, a ganância. Tinham também bebidas. Tinham também uma busca desenfreada pelo poder, mesmo sem ter os grandes carrões, sem ter as grandes fortunas, os grandes diamantes. Tinham também seus jogos de azar, né, que muitas vezes levavam-nos a exageros. Então, as portas largas, elas vão se modificando com o tempo? Não, eu acho que elas vão se qualificando com o tempo. E a gente vai se seduzindo mais, porque quanto mais tecnologia a gente tem, quanto mais cor, quanto mais a porta larga é bonita, alta, né? De vidro, de madeira, de várias cores, a gente vai se iludindo com ela. Então, do tempo de Jesus para cá, a porta, ela ficou muito mais larga. O que deveria ser o contrário, porque lembram que Jesus falava com homens simples.
homens ignorantes, pescadores, coletores de impostos, prostitutas, pessoas que viviam na rua. Hoje, Alberto e outras tantas pessoas que estão aqui falam com pessoas letradas. Então, essa porta poderia estar mais estreita? Não. Ou a porta estreita poderia estar mais larga, né? Então, a porta larga é a porta dessa perdição. Mas não é porque lá só tem coisa ruim, não. É porque a gente se perde e a gente quer quer acreditar que elas nos levam também ao céu. Porque eu posso achar que eu posso comprar um pedacinho do céu. Ou com a Ferrari eu posso chegar mais próximo, rápido a Deus. Então, são muito grandes as paixões. E essas paixões nos levam às más tendências, a deixar o nosso homem natural mais natural e mais longe de Deus o máximo. E, como eu falei, é o número dos que seguem esse caminho desse mal. Mas eu nem gosto dessa palavra mal, né? Porque parece que tudo que tem dinheiro no meio tá mal. Não. O problema não é o dinheiro. O problema é o uso que a gente faz dele, né? O problema não são as paixões. O problema é a gente achar que essas paixões têm que guiar o nosso destino. Por que largue a porta? O que significa isso? Porque essa porta leva a gente não aquele consciente da consciência, mas esse subconsciente que o Joana tanto fala, né? Que a gente parece que esquece de nós, a gente deixa o nosso ego, o nosso self bem alargada. As nossas viciações egóicas. É viver essa vida que ela vai trabalhando aqui, sem a gente perceber. E quando a gente para, porque o nosso subconsciente não para de trabalhar. É o nosso consciente que diz assim, não, eu preciso ir para o trabalho vestida. Mas o meu subconsciente diz assim, mas está tanto calor, gente. Vou pegar outra roupa aqui. Então, fica uma briga do nosso consciente com o nosso subconsciente. Essa porta larga está muito ligada a esse subconsciente. A essa vida que eu quero ter com a falta de consciência, com a falta de saber quem eu sou do meu ser existencial. Então, ela é muito maior. Porque me arrasta para o egoísmo, me arrasta para a vaidade, me arrasta para o ódio, me arrasta para a falta de empatia, para a falta de caridade. São todos os meus vícios latentes que temos. Mas o que acontece comigo, com você, que elege essa porta? Vocês já pararam para pensar? Aí eu vou ali rapidinho na porta e volto. Depois eu abro a estreita, depois eu faço o meu esforço. Claro que nós passamos a vida inteira perambulando entre essas duas portas. Óbvio. Mas o que acontece quando a gente elege ela? Eu não vou responder não, tá? Eu queria que a gente começasse a pensar. Né? Mas eu vou só dar uma dica. O tempo que a gente tem aqui. A gente tem muito pouco tempo aqui. Então, o tempo e a dor conduz a gente para essa porta estreita. Justamente porque a gente está lá na beira, ou em frente, ou adentrando a porta larga. Mas, só que esse arrastamento para essa porta estreita, na maioria das vezes que a gente acha que é uma penalidade, é uma misericórdia de Deus. Ele faz com que eu, através do tempo, das amarguras, volte para ele. Quando a gente tem certeza que ele é o Pai que não castiga. E que disse que nenhuma ovelha se perderá do rebanho. Quando Cristo disse que ninguém vai ficar perdido, não é para a gente ficar despreocupado, não. Tá lá na frente da porta estreita, larga, e diz assim, Jesus disse que ninguém se perde. Na hora eu vou me encontrar. A gente precisa ir. Ele convida a entrar aí. Mas a gente precisa aceitar o convite. Então, como é que eu aceito esse convite? Quais são as possibilidades de eu aceitar? Quando é que eu percebo que esse mestre de amor ainda me busca enquanto ovelha desgarrada?
Como é que eu sinto que está na hora, né? Ou que então a porta estreita também me cabe? Quando eu começo a colocar o evangelho na minha vida e entender que eu não estou aqui no playground. Eu vim para aqui para trabalhar, me trabalhar. Claro que existem outros trabalhos, né? Porque eu estou encarnada, preciso de dinheiro, preciso de um teto, preciso de outras tantas coisas que dão dignidade a mim. Mas, inicialmente, por eu entender da lei reencarnatória, da lei do progresso, desse Pai misericordioso, que através de várias oportunidades, né, me chamam para essa porta estreita, me dar a oportunidade de enxergá-la, mesmo quando eu acho que é só a larga que existe. Então, eu sou impulsionado por esta lei do progresso. Eu vim para progredir, ninguém veio para ficar parado. Por mais que eu queira, por mais que eu diga, não vou fazer nada. Nasci assim, vou morrer assim. Somos impulsionados por essa lei. E nós cederemos a essa necessidade de evoluir, que é uma lei natural, é uma lei que vem de Deus, é uma lei da natureza. E a gente vai seguir para o caminho dessa porta. Mesmo que eu não queira, Elvira, mas a gente quer. Incrivelmente, a gente acha que não, mas a gente quer. O problema todo é que nós ainda acreditamos no que vemos e no que pegamos. Então, muitas vezes, a gente precisa fortalecer essa fé que nós temos a este Pai, que circunscritamente a gente acha que está no céu, né? Por isso que eu coloquei esse céu aí. A gente foi incentivado a acreditar que ele está no céu, mas ele não está somente no céu. Então, pelo estado atual da Terra, a gente ainda reluta, a gente ainda acredita que a gente não vai chegar lá, porque a gente ainda está muito falho. Então, por esse estado, a gente ainda acha, pelo nosso estado, porque nós somos, o planeta é o que a gente é. O planeta está destruído porque a gente ainda não entendeu a importância da natureza. A gente ainda acha que temos que vestir a capa do ódio, mesmo sem saber por que a gente tem que odiar, ou porque o João mandou, José, o secretário, o diretor, o presidente, qualquer pessoa que veste a capa do ódio, agora eu vou vestir também. Então, esse estado atual da Terra está se modificando e às vezes a gente toma um susto das catástrofes e das carnificinas que acontecem. Então, a gente está ainda num mundo de provas, um mundo difícil, um mundo de lutas. A gente ainda vai demorar um pouquinho, ele não vai ser daqui a 1 ano, 2, 2 décadas, não, mas a gente está mudando. Os espíritos que estão encarnando, né, estão nos mostrando que não é mais como antes. Que os nossos filhos nasciam com o olho fechado, levavam 1 ano para andar, hoje os meninos já nascem superdotados. O que precisa é que a gente mude para que a gente possa ajudar esses espíritos que estão reencarnando a melhorar esse nosso planeta. Porque aqui ainda predomina o mal. Então o mal está ganhando do bem? Não. Por isso estamos aqui. Mas ainda tem um predomínio, a gente ainda sente o cheiro, a gente ainda vê o mal, a gente ainda pressente o mal. E aí, nesse mundo ainda de provas, de seres ainda com o mal os guiando ou sendo testado o tempo todo, a gente deixa destacar, deixa se sobressair todas as nossas paixões grosseiras, todo o ódio, toda a maldade, a miséria, as doenças. E aí a gente acha que a única forma de correr disso tudo é correndo para a porta larga. É se ludibriando com o poder, com a bebida, com o dinheiro, com todas as más tendências que isso traz. E aí isso nos traz as nossas dificuldades diárias. Né? Não dá para viver no Éden com tanta maldade, não dá para viver no Éden com tanto egoísmo. Né? Só que a gente está aqui para evoluir. E nós estamos num estágio evolutivo
que faz com que muitos de nós relutem a estar à frente da larga e bata, se arraste para a porta estreita. E aí a gente começa a pensar nas nossas outras encarnações. Porque tudo que passamos aqui não é fruto dessa. E também não é fruto de todas as outras. Vamos dizer que é uma mistureba condensada e temperada. A gente não pode esquecer dos nossos resgates, né, de outras vidas. Porque nós, enquanto espíritas e simpatizantes, acreditamos em outras vidas. Então, eu já existi em outro momento. E eu não fui essa santinha que eu pareço ser hoje, né? Então, vivemos hoje o reflexo também do ontem. E o reflexo do ontem faz eu me apegar ou à maçaneta estreita ou à maçaneta larga. Só que eu estou aqui agora. O reflexo está aí. Mas eu evoluo. Eu tenho, né, um quê existencial. Eu tenho consciência disso. E é isso que a gente faz aqui nesses momentos de estudo. Tentar transformar a Terra. Mas essa transformação é minha primeiro. A transformação da Terra ela é natural. Os desastres naturais, a erosão, o clima. Mas a minha transformação é quem transforma essa Terra. É quem me leva a essa porta. É quem me afasta da outra porta. E aí a gente vai passando desse mundo de provas para um mundo melhor. E daqui a 200 a 3 encarnações, não sei, com certeza a gente vai ter um mundo diferente do que a gente tem hoje. Mas quando eu chegar lá, em que porta eu quero estar? Eu ainda quero estar na porta, a porta, ou quero estar transpassando essa porta? Então, quando o planeta se achar mais transformado, essa porta ela vai se alargar. A porta estreita não vai ficar tão estreita. E a porta larga não vai ficar tão larga. Pode até ficar na mesma largura, porém, com menos pessoas achando que ela é a salvação. Então, quando a gente se transformar moral e eticamente, essa porta estreita vai ser mais frequentada, vai ser mais alargada, porque a gente vai estar mais perto de Deus. Mas e aí, Elvira, o que é que o Espiritismo tem a ver com isso? O que é que ele me melhora? O que é que ele contribui para que eu entenda a diferença das portas? Porque eu tenho que entender a diferença das portas. Eu não tenho mais que viver na escuridão. Olha, não faça isso. Aquele velho, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu tenho que entender que tem a porta larga, mas eu tenho que escolher a porta estreita. E aí, o Espiritismo vem nos esclarecer dessa anterioridade da alma, dessas outras vidas que eu tive. E de tantas outras vidas que eu possa ter, pela pluralidade das existências e dos mundos ditosos, dos mundos que nós seremos felizes, que a gente vai alcançar isso. Alargando a nossa compreensão. E como é que eu alargo a compreensão, Elvira? Estudando. Não é porque Elvira falou, Alberto falou, Jamile, Teles, Vânia. É porque eu estudei, eu vivi e eu compreendi. Então é por isso que a gente está aqui. É por isso que Kardec, né, há quase 200 anos, nos agraciou com a codificação, né, com os espíritos. Para que essa luz, né, fortaleça a nossa fé. Então, a contribuição do Espiritismo faz com que a luz sobre esses pontos que eu não entendo, ou não entendia, ou que estava meio subentendido quando Jesus passou aqui através de suas frases e parábolas. O Espiritismo vem tirar esse véu da gente. A gente vai compreender tudo? Não. Ele mesmo falou que a gente não ia saber de tudo. E a gente não vai saber de tudo agora. Mas a gente sabe mais do que a gente sabia 200 anos atrás. E traz compreensão de toda a verdade, de toda a sabedoria através das máximas de Cristo. A gente agora não adora mais o Cristo crucificado. A gente adora o Cristo vivo. O Cristo que traz para a gente, que elucida as leis morais desse Deus.
No capítulo 1 das leis morais, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, que Deus rege o universo com base nas leis perfeitas, plenas de justiça e de misericórdia. Então, quando eu escolho essa porta estreita, eu acredito que é um Deus que rege tudo isso, com leis perfeitas, que não tem aquele que ele gosta mais ou aquele que ele gosta menos, que são justas. E ele é misericordioso. Não é porque o Elvira errou, vai ficar aí de castigo, viu, moça? Não. Ele me dá a possibilidade de refazer o caminho. E aí, nessa mesma questão, diz assim, ó, essas leis, né? Elas lhe indicam o que deve fazer ou o que deve deixar de fazer. E só ele, e só é infeliz quando delas se afasta. Então, o Espiritismo nos traz essa claridade. Bota a luz em cima do que antigamente era só uma lamparina, né? E nos mostra, nos dá muito, muito mais do que simplesmente dizer assim, eu vou sofrer isso aqui mesmo, que eu tenho que sofrer, é assim que Deus quer. Não. Não, eu preciso passar por isso, porque isso me qualifica, isso me fortalece. Isso faz com que eu aprenda que se eu beliscar o outro, dói, tanto quanto dói em mim. Que se eu for caridosa, eu com certeza vou receber a caridade. Pode não ser agora, mas lá na frente. Por quê? Porque a gente planta e colhe. Então, a nossa caminhada evolutiva, conforme a gente vai evoluindo, essa porta larga deixa de fazer, entre aspas, tanta diferença em nossa vida. Ela é necessária para minhas escolhas. É necessária para minha vida carnal. Mas a minha outra porta, a outra porta é que é minha. Então, conforme o homem vai evoluindo, ele vai tomando consciência dessa necessidade de praticar o bem, de ser o próprio bem. E aí é menos difícil, óbvio, né? De perceber, ou então de dar tanta importância à outra porta. Porque ela vai continuar existindo. Sempre neste mundo e em outros tantos mundos que a gente passar. Até a gente chegar nas outras pluralidades do mundo. Então, o que eu queria, né, trazer com essa fala de hoje é que a gente refletisse. Porque, para mim, esse livro, que eu tenho a mesma capa, o meu é esse, e eu até indico a vocês, é um livro bem velhinho meu, até já é o roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho. Então, para mim, eles se completam. Esse livro aqui não tem que ser um livro de cabeceira. Né? Não tem que ser um livro que eu largue lá ou que eu só pegue no dia do Evangelho. Ele me faz refletir, às vezes, de algo que estava ali dentro de mim, que eu achava que não estava. Lembra aquela minha consciência, né, que me chama a minha existencialidade. Então, esse capítulo traz algumas reflexões para a gente. A gente precisa entender essas portas. E aí eu trago algumas que eu queria, não que vocês respondessem, mas que vocês pensassem e me ajudassem, né? Entrar por essa porta estreita é um privilégio? Tem pessoas que entram facilmente, outras não? Será que depois de tantos séculos, Jesus passou aqui há 2023 anos atrás? Ele falou há 2023 anos atrás. Então, já seria tempo demais para a gente não insistir em entrar nessa porta larga. Mas por que a gente insiste em entrar nessa porta larga? E essa porta larga, será que ela é um obstáculo tamanho, intransponível, que eu nunca vou conseguir, meu Deus, entrar na porta estreita? Será que é tão difícil isso? Né? Será que é uma coisa assim que é quase inalcançável? E essa porta estreita? Eu até já respondi essa, mas será que ela será sempre estreita? Será que a gente vai ter maiores pessoas, um número maior de pessoas nessa porta larga e um número menor na porta estreita? Será que as pessoas que estão na porta larga não desejariam encontrar esse Deus inicialmente dentro de você? Será que aquelas pessoas que sofrem com apego a cada maçaneta, a cada parafuso da porta larga, não queriam, tanto quanto nós, estarmos loucos para adentrar nessa portinhola? E às vezes a gente simplesmente
A gente sai falando. Ah, porque tem a porta larga e a porta estreita. Ah, porque eu estou na porta estreita. Estou no caminho da porta estreita, porque eu sou espírita. Não, porque eu sou evangélico. Né? Às vezes a gente tem esses discursos. E a gente não se dá conta do, do que o espiritismo, do que Kardec, juntamente com sua falange de bons espíritos, nos chama a atenção. Nós, todos que estão aqui, a gente ainda está diante da porta larga. Mas a gente está querendo voltar. Estamos todos querendo voltar para Deus, para Jesus. É muito difícil, mas nós temos essa vontade. Vocês podem até não, Elvira, eu não, estou lá na porta estreita, Elvira, quem está na porta larga é você. Mas nós estamos. Sempre somos arrastados para o lado da porta larga. No primeira chuvinha, aquela primeira aguinha já nos arrasta. Pense se fosse um grande maremoto. E para ouvir vocês, que eu não sei se eu estou no tempo ainda, acho que sim, eu queria, né, ler um texto que eu gosto muito, já trabalhei com ele, chama Muralha do Tempo, de Emmanuel. Está naquele livro Espírito de Verdade, da Verdade. E trata justamente disso. A primeira palavrinha, né, que eu até tirei, é aquele verso da porta estreita de Mateus. E aí Emmanuel nos diz assim: em nos referindo à semelhante afirmativa do mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é uma peça arquitetônica, encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus? A que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que fomos forçados à dor da separação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. Muito forte isso. Lá atrás, o passado e o presente. Lá na frente, o futuro e a eternidade. É isso que Emmanuel nos lembra. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é uma ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada da ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessemos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez. Olha só o que Emmanuel nos diz. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns. Na tua existência que se desenrola, momento a momento. É difícil, viu, gente? Toda vez que eu faço esse estudo, eu fico me perguntando: qual é a passagem que eu elegi? E aí continua Emmanuel. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos ciclos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria a vigilante. E por fim ele diz: renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Então, Emmanuel nos faz um convite. Por quê? Por mais que a gente diga que não, todos ainda estamos em frente à bendita porta larga. Então,
Queria ouvir vocês. Espero que não tenha sido tão difícil me escutar. E eu queria, né, ouvir vocês. Ok, Elvira. Estamos gratos pelo estudo de hoje. Eu creio que serve e serviu de muito para a gente refletir, principalmente nessa mensagem de Emmanuel. Eu queria que depois você nos mostrasse a fonte dela, para que a gente meditasse um pouco, né? Uhum. E uma das coisas que você falou aí no início foi a ilusão, né? Às vezes esquecemos que somos espíritos imortais e que nós pertencemos à eternidade. Nós pertencemos a um mundo onde as dimensões elas vão além da matéria. E sempre quando a gente chega no plano espiritual, quando, né, a gente desencarna, a gente olha para o planeta Terra e fica dizendo quanta ilusão, né? Quanta ilusão a gente ainda está preso. E o Espiritismo sempre ele fala sobre o materialismo, né? Que o materialismo ele é uma ilusão para o espírito imortal. Então, quando a gente reencarna, a gente entra nessa porta da matéria, e aí o que a gente tem trabalhado nessa questão da ilusão, né? Do apego. Muito bom o seu estudo, muito elucidativo. Eu queria agora passar a palavra aos demais amigos e irmãos para poder também fazer perguntas ou algumas colocações. Elvira, é importante ressaltar nesta reflexão o simbolismo da porta estreita. Se larga é a porta da perdição. A estreita pertence ao espírito que conseguirem, dos espíritos que conseguirem vencer, com grande esforço, e as más tendências. Mas esta porta é exclusivamente a esses vencedores? Não, de jeito algum. Senão, onde estaria a misericórdia de Deus? Lembram que eu falei que a gente não tem eleitos. Todos podem ser vencedores. Agora, uns se adiantam, né, na porta, em ficar em frente à porta. Outros têm até, vamos dizer assim, a ousadia de ir abrir a porta. E outros atravessam além da porta. Mas não são só os vencedores, não. Jesus, quando falou essas palavras, estava no Sermão do Monte. E o Sermão da Bem-aventuranças, né? E ele nos traz aí quem são esses bem-aventurados. Tanto é que a gente foi ressignificando. Uma ressignificação para mim muito marcante, que eu sempre falava, são os pobres de espírito. A gente sempre achava que pobre de espírito é aquele que não era muito legal, né? Então, Jesus, ele fala essa porta estreita, essa porta larga, no Sermão do Monte. O sermão que é para a gente, vamos dizer assim, uma elevação ao que é o homem de bem, a moralidade. Então, se os que venceram chegaram, aqueles que não venceram ainda vencerão também. Boa noite. Boa Tudo noite. na santa paz. Pois é, essas duas portas aí é um problema. Mas ainda a porta larga está mais frequentada do que a estreita. Porque na larga a gente busca tudo quanto é ilusão e acha que está uma maravilha. E a porta estreita exige muito esforço, muita benevolência, precisa de uma luta constante, não contra os outros, mas contra nós mesmos para essa mudança. E a gente pode comparar exatamente nessas condições o centro espírita. O centro espírita é uma porta que mostra o verdadeiro caminho, mas nem sempre a gente quer. Porque tem um compromisso no centro, mas tem uma coisa mais importante nas ilusões mundanas, e a gente diz, amanhã eu vou no centro, hoje não vai dar, me desculpe, e ainda reza até para Deus, pedindo para Deus desculpar, porque não vai dar para ir hoje. E está todo mundo esperando lá, e também os espíritos que vão ser doutrinados naquela noite. Então, a porta estreita é desse jeito, é muito esforço para ela, porque a gente vai sofrer muitas consequências por estar buscando a iluminação,
E muitos dizem, não vai lá não, besta, fica por aqui. E isso acontece muito. E hoje a gente já tem uma visão mais firme no Evangelho, sabe que a porta estreita é a porta que vai nos dar essa condição de vencer a nós mesmos. E assim poder fazer aos nossos irmãos essa luz brilhar, que é o que Jesus diz, né? Vós sois a luz do mundo, faça a vossa luz brilhar. Então é através desses esforços. Mas maravilha, muita paz, Deus proteja a todos. Obrigada, Sr. Adalberto. Realmente, o senhor falou num ponto, né? Porque mudar dói, exige trabalho. Né? Joana de Ângeles tem um texto que ela fala de coragem para mudar, né? Ela fala que a mudança é urgente. Só que ela é de cada um de nós. E a gente precisa enfrentar ela corajosa e individualmente. Então, essa mudança, vocês podem até me ajudar aqui em algumas coisas, mas é minha. Eu que tenho que querer. Eu que tenho que ter coragem. E aí dói, né? Dá trabalho. Aí eu tento mudar um pouquinho isso que o senhor falou. Eu vou para o centro hoje, meu Deus, mas até lavagem de Santa Amaro, olha, Senhor. Eu vou lá na lavagem. E aí depois eu vou no centro, porque a lavagem é de ano em ano, o centro eu posso ir toda segunda. E aí a gente vai fazendo esse barganhar com Deus, né? Achando que, olha só como a gente é bom, a gente acha que é Deus que precisa da gente. Né? Porque não precisa de nenhum de nós, gente. É o contrário. A gente quer barganhar com o nosso Pai. Ó, eu vou fazer assim, porque o senhor sabe, né? Eu sou fraca. E aí a porta larga vai ficando mais tumultuada. Mas obrigado, viu, Sr. Adalberto? Boa noite, Elvira. Boa noite, Sr. Fernando. Muito prazer em conhecê-la. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos, fidelis, todos que estão presentes. Mas muito bem colocadas suas palavras a respeito da porta estreita, que é um capítulo muito importante do Evangelho e foi escrito há mais de 150 anos e ainda está atual. Né? Ainda nos deliciamos com a porta larga, né? Deixando para amanhã, quando tiver tempo, entender o que seja a porta estreita. Né? Quando você falou em Joana de Ângeles, naquela mensagem Coragem para Mudar, vou ler só o início da mensagem dela. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. Está aí, né? Os padrões de comportamentos que nós adotamos na nossa jornada evolutiva é exatamente essa. Os padrões da zona de conforto, os padrões de amanhã eu vou, os padrões de estar sentado na praça, vendo a banda passar, né? Os padrões de Deus me ajude, mas eu não ajudo. Né? É por aí que a gente não consegue se desvincular da porta estreita. Emmanuel, lá no livro Ceifa de Luz, ele assevera que o nosso dever é a nossa escola e que a senda estreita é a que se refere Jesus, é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante. Olha só, manter limpa e constante no culto as obrigações assumidas diante do bem eterno. Aí deixa claro que quando a gente está naquela reprogramação de reencarnação, a gente jura de pé junto, né? Que vai dar tudo certo. Né? E jura mesmo. Jura, né? E depois objura, né? Porque a gente promete mundos e fundos. Aí a espiritualidade ainda contempla. Calma, Fernando, não dá.
você não vai aguentar, é muito peso. Não, deixa que eu levo. Não, baixa a bola. Né? Você vai só com essa mochila aqui, para ver se você dá conta. Né? E aquelas questões que você falou, contidas no livro dos Espíritos, das leis divinas e naturais, é desse jeito mesmo. Sintetizando, as questões 614 e as outras, Deus rege o universo com base em leis perfeitas, né? Plenas de justiça, plenas de misericórdia. Voltada para quê? Para realizar a felicidade do homem. Olha só como Deus é bom. Essas leis nos indicam o que devemos ou o que devemos fazer ou não. Né? E só é infeliz, claro, aqueles que não seguem esse roteiro. Não é verdade? Perfeito. Emmanuel, para terminar, desculpe o tempo que eu estou tomando, Não, tá bom. peguei outra mensagem dele lá do livro Espírito e Vida, se não me engano, que ele intitula A Porta Divina, quando ele interpreta João, no capítulo 10, versículo 8, anotando a fala de Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E Emmanuel diz para nós assim: ainda que não percebas, várias pessoas te abrem as portas. Olha só. Né? Como vocês, por exemplo, estão nos dando a oportunidade de abrir as portas, né? De entrar pelas portas. Né? Cada dia através da palavra falada ou escrita, da ação e do exemplo. Aí o Emmanuel deixa bem, dá um show, dá uma pincelada, machuca a gente, para a gente repensar. Ainda que não percebas, ou melhor, examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Qual é o caminho que nos é próprio? Né? A verticalidade. Mas a gente permanece na horizontalidade. Né? Então a gente tem que estar atento ainda. Aí, para terminar, Emmanuel diz assim: não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Fim de papo, né? Bem claro, né, seu Fernando? Bem claro, né? Não tem o que contestar. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Perfeito. Um abraço. E agradeço aí, muito bom de ouvir, muito bom mesmo. Obrigado. E toda a ascensão, Joana nessa disse, né, quando o senhor fala que a gente tem que verticalizar, toda a ascensão, ela exige, Joana nos fala, esforço, adaptação e sacrifício. Eu tenho que me esforçar para essa verticalização, senão eu vou ficar sempre andando nessa horizontalidade. Gratidão, viu? E nos leva ao esforço é a vontade. A vontade. Né? Muito bom. Gratidão mesmo. Elvira? Oi. No início de sua fala, você falou sobre o homem natural. Você podia explicar um pouquinho para a gente essa questão do homem natural? O que ele busca, o sentido, né? Explica um pouquinho para a gente melhor o que significa o homem natural diante das escolhas, da responsabilidade. Então, vou sintetizar, né, os nossos estudos. Nós nascemos simples e ignorantes. Nós não conhecemos o bem e o mal, né? Se a gente for bem lá atrás, gente, né, bem lá atrás mesmo, nós éramos simples, vamos dizer assim, vírus, vou botar assim, células. E nós fomos evoluindo até chegar, mas nós não tínhamos nenhuma noção de que quando a gente batia
na mulher e puxava pelo cabelo, a gente estava fazendo mal, ali era o instinto. Eu era induzida por instintos. Meu instinto de sobrevivência fazia eu matar o bicho, comer o bicho cru, né? Então, meu instinto. E a gente foi evoluindo. Esse era o meu homem natural, nasci assim. E a gente foi evoluindo. E aí a gente sai da base dos instintos e vai para a base da racionalidade. A gente começa a pensar, opa, se eu matar aquele bicho e cozinhar, já vai matar minha fome. Começa a raciocinar. Então a gente começa a trabalhar este homem natural, a gente começa a evoluir. E esse homem natural dentro do espiritismo? Então eu não tenho mais homem natural, Elvira? Tenho sim. Aqui dentro. Tá aqui dentro. Só que eu tenho leis que regem o mundo, como bem o seu Fernando disse, são leis que Deus fez imutáveis, elas não mudam. São iguais para todos que estão aqui. Não tem privilégios, né? Só que essas leis estão na minha consciência. E o meu homem natural está aqui dentro, sendo domado por essas leis divinas que estão na consciência, estão escritas nos livros, né? Que saíram da consciência de alguém, tá bom? Então, quando eu vou domando este homem natural, automaticamente, domando não é assim, fechando. Ai, meu Deus, estou com vontade de gritar. Não vou gritar, não, que é pecado. Não, não é isso. Quando eu falo domar, é aprender, compreender essas leis divinas e ir cuidando que este homem natural fique o menos natural possível. Por quê? Porque aí sim, vamos dizer, vamos pegar aquela frase que eu adoro, eu vou estar fazendo a vontade desse Pai, me modificando, domando as minhas mais inclinações. Ai, que vontade de matar seu Fernando, eu virar. A vontade eu tenho. O homem natural está aqui dizendo, sai, rapaz, seu Fernando merece. Não. Seu Fernando é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Seu Fernando merece ser amado tanto quanto eu. Quem sou eu na fila do pão, né? Então, esse homem natural está aqui. E o que é que faz ele estar domado? As minhas mais inclinações, quer dizer que eu sou perfeitinha? Não. O que faz eu domar este homem natural é conhecimento das leis de Deus e prática. Porque eu posso conhecer todos os livros. A gente fala assim, a codificação tem 5. Não. Tem 5 bases. Mas e as revistas? E as obras subsidiárias? E Joana de Ângeles entra onde? E André Luiz entra onde? Então, eu posso conhecer todo esse arcabouço literário espírita, tirando outras tantas, né, filosófico, tal, de ciências. Mas se eu não colocar em prática tudo, né, que eu aprendo, eu vou continuar deixando esse homem natural sobrepujar o homem divino que é em mim. A centelha divina. Jesus disse, sois deuses. Pode ser, eu sou um pedaço de Deus. Então, se eu não domo esse homem natural através, né, do ajeitar, do moldar deste natural que está em mim, dizendo assim, eu quero ficar a imagem e semelhança de Deus. E como é que eu fico? Se ele é seu Fernando, eu não posso ficar careca, viu, seu Fernando? Me desculpe. Se ele é imagem e semelhança igual a seu Adalberto, tem menos cabelo ainda, meu Deus. E aí vem Teles alto. Como é a imagem e semelhança de Deus? Somos todos nós. A imagem e semelhança de Deus é amor. É o domar este homem. É fazer este homem passar pela porta estreita, mesmo se espremendo com as dores da terra. Foi sintética, eu achei. Ok, Elvira. Obrigado, minha amiga. Agenor, desculpe, eu não tinha visto você levantar a mão. A palavra está com você, meu amigo. Pode falar. Boa noite, Elvira. Boa noite. Prazer em ouvir a sua palestra. Muito objetiva. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Se nós pudermos associar essa porta estreita com reencarnação, onde Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos, que a gente sabe que
essa referência de porta estreita pode ser esse momento tão difícil que a gente vai atravessar numa experiência física. Será que a gente pode fazer esse link com a reencarnação? Muito bom lhe rever, Agenor. Não lembra de mim, não, que eu era mais novinha, né? Tinha os cabelos. Eu tô lhe achando conhecida, mas realmente o tempo fez com que a gente... Né? Não dá pra gente lembrar de todo mundo. Eu ia muito ao centro e eu via muito, eu e minha tia Valda. Se você me lembro. Então, gente, eu vou estar falando com o professor, você está entendendo, gente? É pegadinha, viu? Aqui. Mas muito bom. Nossa, eu adoro. Eu acho que Nicodemos é um exemplo para a gente, né? Nicodemos, todo mundo lembra, um fariseu, e ele vai perguntar a Jesus, né? Precisa nascer de novo. Então, Nicodemos, ele nos dá uma aula do nascer de novo, quando a gente muitas vezes duvida da reencarnação, né? Ele faz a gente... Opa! Mas, realmente, Agenor, a gente tem esse link dessa porta estreita com a reencarnação, né? Quando a gente passa... Vamos dizer que, em algum momento, eu acho que a gente teve aulas de espiritismo. Eu posso até não ter sido espírita pelo tempo de codificação, né? Não sei quanto tempo eu fiquei lá. Mas nós já tivemos aqui algum contato. Mais de 150 anos aí. Acredito que a gente ficou na erraticidade tanto tempo. Eu quero acreditar. Então, mas de qualquer forma, a gente já viu alguém lá falando, até no nosso desencarne, de reencarnação, de espiritismo. Em algum momento a gente teve algum contato. Então, não dá para desassociar. Eu, depois de reencarnar várias vezes, sei lá em quantos corpos, não entender que até hoje eu ainda estou batendo a cabeça. E essa porta estreita realmente tem muito a ver com esse nascer de novo. Se eu ainda não entendi que essa porta, né, ela me faz chegar a esse Pai de misericórdia, as leis divinas, eu não vou entender realmente um dos princípios, um dos pilares da nossa doutrina, que é a reencarnação. Então, nós precisaríamos ainda reencarnar algumas vezes para entender que esta porta é o único caminho, né? Quiçá essa porta, tanto que a gente fala, não seja só uma greta, uma janela, do tanto que às vezes a gente se afasta das coisas. Então, quando Nicodemos vem dizer, ou quando Jesus, né, diz que a gente precisa nascer de novo, e essa porta está aí apresentada a gente, hoje a gente ainda com toda dificuldade de entender que é ela que é o caminho, não teria outra explicação a não ser que nós acreditássemos na vida única. Ou vou para a porta, né, larga, porque eu só vou viver agora mesmo. Então, para mim, essa porta é a oportunidade de não ter aprendido na outra e aprender um pouco essa. Então, muito bem, é isso que Jesus quis chamar ele a atenção, né? Que eu sou essa porta, e a gente tem uma porta, que essa porta reencarnatória, que é estreita, né? É uma porta de redenção. Então, a gente precisa dessa porta sempre. Não é nem fazer analogia com o comportamento que a gente vem a ter reencarnado, porque cada um vai vivenciar de acordo com a estrutura que carrega, com sua evolução. E aí, vamos dar o deslize, é o chamado a porta da perdição, porque nada é feito para ser perdido, e sim para ser medido, refletido e recomeçado. Então, não estamos aqui para ser perdido e jogado. Nós estamos aqui para ser relembrado, reestruturado, reencarnado, para que tenhamos a redenção. E a redenção só é através da porta estreita chamada Jesus. E a gente vai encontrar em João 10:19. Eu sou o caminho, né? Quem entrar por mim será salvo. Então, se a gente tiver essa oportunidade de entrar através desta porta Jesus, aí sim, nós vamos receber a salvação. Elvira, querida, um abraço, viu? Tanto tempo, né? Tanto tempo, mas é bom ver as pessoas assim. Nós estamos nos revendo online. Um abraço, minha querida. Tudo de bom para você.
Grande abraço. Gratidão Boa pela noite a todos os irmãos queridos aí presentes. Então, meus amigos, meus queridos, o tempo está se esgotando, né? Que pena. Mas temos que obedecer o horário, né? Compromisso, responsabilidade. E como é bom ver nos rostinhos das pessoas o sorriso do reencontro, né? Como é bom. É muito bom isso, energia boa, sorrir faz parte da vida, tu tem que sorrir, né? Para a gente encarar os nossos desafios. Já chega de cara tão enrugada, cheia de seriedade, né, Elvira? Com certeza. Leveza, né? Leveza e responsabilidade. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos, que todos recebam essa energia que emana do coração de cada um que aqui está presente. Esse encontro não é um encontro em vão, tem um objetivo não só de instruir, mas tem um objetivo espiritual. E muitas vezes a gente não tem a sensibilidade e a capacidade de perceber. Todo investimento que a espiritualidade faz em prol do nosso crescimento é um investimento que requer muito esforço, muito desprendimento de energia. Então temos que ser gratos pela espiritualidade de nos ter dado essa porta aberta da comunicação e do estudo, e agradecer. Agradecer a Elvira pela disponibilidade dela, e que Jesus continue sempre iluminando essa inteligência, esse coração, para que Gratidão. ela cumpra essa missão da palavra, de levar o conhecimento às pessoas. Elvira, minha amiga, fica com você, faça as despedidas, né? E gostaríamos que você fizesse a prece de encerramento. Ok? Ok, gratidão, né? Sempre que precisar a gente está aqui, a gente vai fazendo esforço, agradecer a cada um de vocês, carinhosamente aqueles que eu revi, Marilene aí que não falou nada, minha amiga de muito tempo, Paulo, os que vieram aí e que eu reencontrei, todos os amigos aqui da sala, gratidão pelo carinho, pela paciência, né? Também pela troca. E eu queria pedir a vocês que fechassem os olhos e pensassem nesse momento, nesse mestre que está de mãos estendidas, nos convidando a ressignificar a nossa vida. E que a gente possa se entregar nos momentos de aflição, nos momentos de alegria, porque Ele realmente é o único caminho. É a verdade que nos desvenda, né, os olhos, é a luz que nos guia, é a coragem para enfrentar as batalhas diárias. Então, peguemos na mão desse mestre e juntos a gente pede a esse Pai de misericórdia que nos abrace, que nos fortaleça para que a gente possa sempre estar em seu caminho. E todas as vezes que cairmos, segurando na mão deste mestre, que a gente tenha força para levantar e dizer para nós mesmos, eu consigo. Foi para isso que esse Pai me criou. Foi para isso que ele me amou. E agradeçamos a ele a oportunidade de estarmos encarnados neste mundo ainda de provas, mas encarnados, evoluindo, andando para ele, andando com ele. E que ele possa abençoar cada lar aqui representado, que possa entrar em cada lar e fortificar cada ser que precisa. Cada um com suas lutas internas, com as lutas individuais. E que esse Pai também possa derramar sobre esse nosso planeta luz. Possa entrar também nos lugares que nós não possamos ir. Entrar nos corações endurecidos. Irradiar juntamente com cada um de nós e de mãos dadas no Mestre, naqueles lugares que necessitam de ti, de mim. Nos hospitais, nos cárceres, nos abrigos,
nos lugares onde as pessoas ainda se drogam, ainda se prostituem, nas pessoas que estão embaixo das marquises, daquelas que não veem nenhuma esperança no dia de amanhã. Que nós possamos ser essa luz em cada pontinho, naquilo que a gente possa fazer do mínimo ao máximo, sendo esse filho caridoso, esse irmão amoroso, esse ser que leva a caridade em gotas que seja, onde quer que nós estejamos. Gratidão, Senhor. Gratidão por estarmos aqui, por sermos seus filhos. Gratidão por estarmos vivos, porque temos muito mais do que merecemos. Fiquem com Deus, que Ele nos acompanhe, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.